A imagem que muitos têm dos anjos, seres com asas brancas, rosto sereno e uma harpa nas mãos, é uma fantasia suave, criada por arte renascentista e cultura popular, não pela palavra de Deus. A Bíblia vai muito além. Ela não nos apresenta um único tipo de anjo, mas 9 categorias diferentes, cada uma com formas, funções e níveis de glória que desafiam a mente humana. Alguns têm múltiplos rostos, como se pudessem ver em todas as direções ao mesmo tempo. Outros são descritos como rodas flamejantes repletas de olhos, girando incessantemente em torno da glória de Deus. E há ainda aqueles que carregam o peso de batalhas celestiais, guerreiros tão poderosos que podem sozinhos destruir cidades, derrubar reinos e fazer a terra estremecer. Cada um desses seres tem uma função definida no trono celestial, nos exércitos do Senhor, nas mensagens enviadas à terra. E mesmo assim, há um tipo que se destaca sobre todos os outros. Um ser angelical tão elevado, tão sagrado, que foi visto apenas uma vez por um ser humano. E isso foi suficiente para fazê-lo cair no chão, sem forças, dominado pelo medo e pela reverência. Você sabe que anjo é esse? Deixe o seu palpite nos comentários. Vou dar mais algumas dicas. Esse anjo não fala, não voa como os outros, não sorri. Ele carrega a presença do Eterno como um fogo incandescente. E quem o contempla nunca mais é o mesmo. Consegue saber quem é? Deixe o seu comentário. Agora vamos explorar os 9 tipos de anjos descritos na Bíblia e revelar quem é esse ser celestial que poucos ousam sequer mencionar. O primeiro nível: os anjos comuns. Chamamos de comuns não porque sejam fracos ou insignificantes, mas porque são os mais próximos de nós, os mais presentes no plano terreno. São os mensageiros celestiais que cruzam os limites entre o invisível e o visível para cumprir ordens diretas do trono de Deus. Hebreus 1,14 afirma com clareza: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Sim, você tem um anjo da guarda, um espírito designado, individual, pessoal, enviado por Deus, não porque você pediu, mas porque Ele decidiu. É uma expressão do cuidado divino, uma evidência silenciosa de que você nunca está sozinho, mesmo quando o mundo inteiro parece ter te abandonado. Esses anjos não aparecem por acaso. Eles foram os que fecharam a boca dos leões na cova de Daniel. Foram eles que romperam as correntes de Pedro na prisão e abriram os portões diante dele. Foram eles que apareceram no Getsêmani no momento mais sombrio de Cristo para fortalecê-lo. Eles são protetores, mensageiros, guardiões, mas cuidado, não foram feitos para serem adorados. Apocalipse 22 nos mostra João, o apóstolo arrebatado em visões celestiais, prostrando-se diante de um anjo, e a resposta foi direta, cortante, inegociável. Não faças isso, sou servo como tu. Adora a Deus, esses anjos obedecem ordens, não desejos. São soldados do reino, não mascotes espirituais. São poderosos, mas subordinados. Eles agem com autoridade, mas jamais tomam glória para si. E por mais maravilhosos que sejam, esse é apenas o primeiro degrau. O céu abriga outros níveis, e o que vem a seguir está acima, mais forte, mais temido. Prepare-se, porque a hierarquia celestial está apenas começando a se revelar. Segundo nível, os arcanjos, chefes da guerra espiritual. A palavra arcanjo vem do grego arcângelos, que significa anjo principal, comandante supremo entre os mensageiros celestiais. Eles não são mensageiros comuns, são líderes de exércitos angelicais, estrategistas espirituais chamados apenas em momentos decisivos da história. Na Bíblia, apenas um nome é explicitamente reconhecido com esse título: Miguel. Miguel é o general dos céus. Apocalipse 12 o apresenta empunhando autoridade, lutando contra o próprio dragão, Satanás. Ele não aparece para conversar, consolar ou proteger individualmente. Ele aparece para guerrear, para derrubar potestades, para derrubar reinos espirituais. Gabriel também é citado. Ele aparece a Daniel, fala com Zacarias e anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Sua presença é grandiosa, mas em nenhum momento a Bíblia o chama de arcanjo. Ele é um mensageiro divino, sim, mas não um comandante de guerra. Rafael, por sua vez, surge no livro de Tobias, um texto considerado canônico em tradições como a católica.
Ele ajuda, cura e guia, mas, novamente, sem o título formal de arcanjo nas Escrituras. O que isso nos revela? Que os arcanjos são raros. Eles não surgem em cada capítulo. Não descem a cada oração. Eles são convocados quando o céu precisa intervir com poder militar. Eles aparecem quando as estruturas do mundo espiritual estão sendo abaladas. Quando o bem e o mal estão frente a frente em confronto direto. Esses anjos não trazem apenas mensagens, trazem decisões, mudam destinos, derrubam principados. Quando Miguel é chamado, não há mais debate, há guerra. E se os arcanjos estão em movimento, é porque o que está em jogo não é pequeno, é eterno. Mas mesmo eles não são o topo. Ainda há níveis acima, onde a glória se torna mais intensa e a forma mais incompreensível. Prepare-se para subir mais um degrau na hierarquia do invisível. Terceiro nível, principados, anjos que atuam sobre nações. Aqui o cenário muda radicalmente. Saímos do campo da proteção individual e entramos em algo muito maior e mais complexo. O governo espiritual sobre povos, territórios, civilizações inteiras. Os principados são entidades celestiais de alto escalão, designadas para influenciar o destino de nações. Eles não guardam portas, guardam impérios. Agem acima de presidentes, ditadores e conselhos de guerra. São forças que moldam culturas, ideologias e sistemas inteiros. Em Daniel 10, a cortina do invisível é brevemente levantada. Um anjo é enviado a Daniel com uma resposta do céu, mas algo estranho acontece. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio ajudar-me. 21 dias de guerra espiritual nos céus. Não por acaso, mas porque um principado maligno associado à Pérsia, atual Irã, estava resistindo ao plano divino. Foi necessário que Miguel, o arcanjo guerreiro, intervisse para que a mensagem de Deus finalmente atravessasse o bloqueio espiritual. Isso nos revela algo perturbador. Nem todos os principados são bons. Alguns são enviados por Deus para guiar, proteger e alinhar nações à justiça. Mas outros, caídos, rebeldes, agem como marionetistas sombrios, manipulando reis, dominando ideologias, espalhando trevas, violência e corrupção moral. Eles atuam nos bastidores do poder, influenciando leis, guerras, decisões diplomáticas e até movimentos culturais inteiros. Quando uma nação se afasta da luz e mergulha em perversão, ódio e idolatria, não pense que isso é apenas política ou acaso. Há forças invisíveis soprando ideias, inflamando corações e dominando estruturas, e é por isso que Paulo escreve em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A batalha é espiritual, e ela acontece todos os dias, acima da linha do horizonte. Esses principados estão ativos hoje. Alguns operam nas sombras, outros já falam abertamente por meio de governos e sistemas. E tudo isso nos lembra, o mundo não é neutro. Existe uma guerra em curso, e ela começa nas regiões celestiais. E sim, a níveis ainda mais elevados. Vamos subir mais um degrau. O céu ainda guarda segredos mais altos. Quarto nível. Potestades. Mantém a ordem do universo. As potestades são anjos de autoridade cósmica. Sua função é preservar a estrutura do universo, como foi designada por Deus. São eles que garantem que a criação não mergulhe no caos, que o equilíbrio entre o espiritual e o material continue intacto. Colossenses 1,16 os menciona diretamente. Tronos, domínios, principados e potestades foram todos criados por Cristo e para Cristo. Esses seres não aparecem em visões grandiosas nem realizam milagres espetaculares. Sua missão é silenciosa, mas essencial. São guerreiros serenos, revestidos de luz, com armaduras reluzentes e postura inabalável. Eles vigiam fronteiras que os olhos humanos não veem, sustentam limites que mantêm as trevas contidas e agem sempre que o equilíbrio corre risco. As potestades não atuam por emoção, mas por justiça. Não são enviados para confortar, mas para manter a ordem. Eles representam a estabilidade do reino de Deus. São como pilares invisíveis sustentando os céus, garantindo que o universo não seja invadido pelo caos espiritual que ronda desde a queda. Enquanto os principados operam sobre nações e os arcanjos lideram batalhas,
As potestades mantêm a engrenagem divina funcionando. São como sentinelas eternas, firmes onde ninguém mais poderia permanecer. Eles não buscam glória, apenas cumprem seu papel com precisão absoluta. E mesmo eles estão abaixo de outros níveis ainda mais altos. A hierarquia do céu continua, e o que vem depois deles revela dimensões ainda mais incompreensíveis da glória de Deus. Quinto nível, virtudes. Anjos que irradiam força e milagres. As virtudes não carregam espadas, não comandam exércitos, não ocupam tronos. Mas quando elas aparecem, algo muda no ar. Elas não vencem batalhas com violência, vencem com luz. São anjos que não impõem, inspiram, não gritam, tocam o íntimo com uma força que não se explica, só se sente. Esses seres celestiais são canais da energia viva do céu. Quando um milagre acontece sem explicação, quando alguém encontra força para continuar após a perda, quando um coração endurecido decide perdoar, as virtudes estão ali, silenciosas, invisíveis, mas presentes. Elas não aparecem com alarde, não tomam glória para si. Seu papel é transmitir a força de Deus sem ofuscar a sua origem. Elas fluem como um rio de poder que anima, renova, desperta. São mensageiras da esperança, da resiliência, da transformação. Onde há desânimo, elas sopram coragem. Onde há escuridão, elas acendem faíscas de fé. São presença divina disfarçada de impulso interior. As virtudes não mudam circunstâncias com discursos, elas as mudam com presença. Quando os olhos se abrem para o impossível, quando a fé ressurge das cinzas, quando o espírito de um homem se recusa a quebrar mesmo em meio à dor, ali houve uma virtude em ação. Elas não querem ser vistas, apenas servir. E mesmo sendo tão poderosas, ainda não estamos no topo da hierarquia. Há anjos mais próximos do trono, e o caminho até eles está se estreitando. Nível 6. Domínios, os administradores do céu. Os domínios não brilham com milagres nem descem à terra para guerrear. Eles operam nos bastidores da eternidade, sustentando a ordem divina com uma autoridade silenciosa e absoluta. São os gestores celestiais, os ministros do reino de Deus, que coordenam as estruturas invisíveis que mantêm o universo em perfeita harmonia. Eles recebem ordens diretas do trono e as distribuem entre os anjos de níveis inferiores, assegurando que cada comando divino seja executado com precisão. Nada no céu acontece fora de hora ou sem propósito. E isso porque os domínios estão cuidando de cada detalhe. Com cetros em mãos e coroas sobre suas cabeças, não representam glória própria, mas a delegação de poder da parte de Deus. Esses anjos não aparecem em visões proféticas com frequência, não por falta de importância, mas porque sua função é administrativa, estratégica. Eles existem para que tudo continue funcionando como o Criador deseja. São como os nervos do corpo celestial, transmitindo ordens, controlando fluxos, mantendo o ritmo da eternidade. Se virtudes irradiam força, domínios organizam essa força. Se potestades sustentam a ordem cósmica, domínios coordenam os que a executam. Eles formam a rede hierárquica que mantém o céu operando com sincronia perfeita. E mesmo com tanto poder e responsabilidade, ainda não estamos diante dos anjos mais próximos de Deus. Porque acima da administração existe a adoração pura, e ela habita níveis que desafiam a mente humana. Estamos chegando lá. Nível 7. Tronos, os sustentadores da glória de Deus. Não se trata de cadeiras douradas. Tronos, na linguagem celestial, são seres vivos. Inteligências puras, ardentes, cercadas de mistério. Em Ezequiel 1, o profeta vê rodas dentro de rodas, girando em todas as direções, cheias de olhos, irradiando reverência e fogo. Eles se movem sem se mover, seguem onde o Espírito vai e nada do que veem é esquecido. Esses são os tronos. Eles não falam, não têm rostos humanos. Não guerreiam nem mensuram o tempo. Eles sustentam algo maior que qualquer missão ou batalha. A glória de Deus. Carregam o peso do trono divino. Onde eles passam, a presença de Deus os segue. São os fundamentos da justiça, as bases do julgamento eterno. O que para nós é invisível e inalcançável, para eles é função. Nada escapa ao seu olhar. Cada movimento, cada intenção, cada pensamento. Tudo é observado por esses olhos sem sono. Eles não precisam julgar,
apenas sustentam a pureza absoluta daquele que julga. São portadores da ordem que não pode ser violada, guardiões do equilíbrio celestial, pilares do trono do Altíssimo. Eles não reagem, apenas permanecem. São o chão sobre o qual o Eterno repousa. São como chamas conscientes, como engrenagens vivas da eternidade. E ainda assim, acima deles, existem seres ainda mais próximos do coração de Deus. A hierarquia se afunila, o fogo aumenta, e o que está por vir é puro terror sagrado. Nível 8. Querubins, guardiões do sagrado. Esqueça a imagem popular dos querubins como bebês gordinhos tocando harpa em nuvens. A Bíblia destrói essa ideia com força. Os verdadeiros querubins são seres formidáveis, intensos, impossíveis de ignorar. Eles são guardiões do sagrado, postados entre o homem e o que é mais íntimo de Deus. Estão diante da glória, e ninguém passa por eles sem ser julgado. Em Ezequiel, são descritos com 4 rostos. O de homem, que representa a inteligência, o de leão, que simboliza a força, o de boi, que carrega o trabalho e a resistência, e o de águia, que voa nas alturas com visão penetrante. Tem 4 asas, olhos espalhados por todo o corpo e pés como os de bezerro, firmes, prontos, inabaláveis. Esses seres foram os primeiros a aparecerem armados, logo após o Éden ser fechado. Foram colocados por Deus para guardar o caminho da árvore da vida com espadas flamejantes em mãos. Não apenas observam, eles defendem. São sentinelas que ninguém pode enganar e nenhuma impureza pode atravessar. Querubins não são apenas vigilantes, são também canais de revelação. Estão ligados à presença de Deus de maneira íntima. Em Êxodo, é entre os querubins que Deus falava com Moisés, acima da Arca da Aliança. Eles representam a sabedoria divina em sua forma mais pura, observadora, oculta e absoluta. São figuras de julgamento e misericórdia ao mesmo tempo. Não perdoam, mas também não se enganam. Guardam não apenas lugares, mas verdades. Não apenas objetos sagrados, mas realidades eternas. E ainda assim, por mais grandiosos que sejam, há um nível acima. Um grupo de seres que não guarda, não executa, não governa, apenas canta. Mas esse canto sustenta o universo. Estamos prestes a chegar no topo da hierarquia angelical. Nível 9. Serafins, os ardentes, no topo da hierarquia. No ápice da criação angelical estão os serafins. Não tocam o chão, não visitam profetas, não atravessam véus para entregar mensagens. Eles permanecem onde nenhum outro ser suporta ficar, na presença direta de Deus. São os que ardem, não com fogo comum, mas com um fogo que não destrói, um fogo que adora. Em Isaías 6, o profeta tem uma visão que quase o desfaz. Ele vê o trono do Senhor, e ao redor dele os serafins, seres incandescentes com 6 asas. 2 cobrem o rosto, não por medo, mas por reverência. 2 cobrem os pés em humildade total. Com 2 voam, sustentados não por força, mas por adoração. Eles não sussurram, eles não se calam, eles gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E à medida que suas vozes ecoam, o templo treme, as portas estremecem e a fumaça enche o lugar. Cada palavra deles é um terremoto de glória. Serafins não guardam, não guerreiam, não governam. Eles adoram, sem cessar, sem distração, sem se cansar. Sua existência é consumida pelo brilho da presença divina. Eles são chamas vivas de amor, pureza e entrega. São os únicos que tocam o altar com liberdade. São os que pegam brasas santas e purificam lábios, como fizeram com Isaías. Eles não são enviados ao mundo. O mundo não pode contê-los. Sua missão é eterna, ininterrupta e infinitamente simples: exaltar a santidade de Deus. E é por isso que estão no topo. Porque no final de tudo, não é o poder que os define, é a adoração. Não é o brilho das armas, mas o calor do coração consumido pelo fogo da glória. Eles não dizem poderoso, poderoso, poderoso. Eles dizem santo, 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 porque a santidade de Deus é o centro de tudo. E os serafins estão ali diante dele, desde sempre e para sempre. A teoria de Lúcifer, o querubim caído. Antes da rebelião, antes do caos, antes do pecado, havia luz. E no centro dessa luz estava Lúcifer. Não como um inimigo, mas como um querubim, um dos mais altos e gloriosos entre os seres criados.
Ele caminhava entre pedras de fogo, coberto de pedras preciosas, estabelecido por Deus como o protetor sagrado. Sua beleza era indescritível, sua sabedoria profunda, sua posição elevada. Mas a queda de Lúcifer não foi um tropeço. Foi uma decisão, um ato consciente de orgulho que nasceu não da fraqueza, mas do excesso de glória. A luz que deveria refletir o Criador passou a desejar ser o centro. Ele queria o trono, queria ser adorado, queria subir acima das estrelas de Deus. E foi exatamente isso que o derrubou. Isaías 14 e Ezequiel 28 revelam os traços desse colapso. Perfeição transformada em corrupção, brilho convertido em trevas. O mais elevado tornou-se o mais maldito. O querubim protetor se tornou o acusador. O portador de luz se tornou o pai da mentira. Esse é o quadro completo. 9 níveis. Uma hierarquia invisível de seres que servem, governam, protegem, sustentam, purificam e adoram. Cada um com sua função, cada um com sua glória, formando uma ordem divina que vai do mais próximo da terra até o mais íntimo do trono eterno. E no meio dessa estrutura houve uma rachadura, um brilho que se rebelou. Mas mesmo com a queda de Lúcifer, o céu não perdeu seu esplendor, porque a luz não depende da criação, ela emana do Criador. E ele reina acima de todos, sempre. Agora deixe nos comentários a sua opinião. Você já conhecia esses 9 níveis? E qual deles mais te impressionou? Comente, sua participação é muito importante. Não vá embora agora, assista a outros vídeos no nosso canal, está repleto de novidades aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.